Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor de Química Bruno Laburu e trago a vocês hoje umas dicas do Enem envolvendo os conceitos da Química, uma das matérias aí presentes no componente curricular Ciências da Natureza e suas tecnologias, tá bom? Hoje também nós vamos tratar de um assunto importante e frequente na prova do Enem, que é os conceitos de estequiometria. Nós vamos resolver uns exercícios aí bem importantes que vai ajudar vocês na sua prova. No nosso próximo slide, nós temos exatamente que relacionar o seguinte. Antes da gente falar em si da química, nós precisamos saber o seguinte. A química, ela é uma das 3 disciplinas, das 3 matérias, que estão ali nas ciências da natureza e suas tecnologias, juntamente com física e com química. A prova do Enem é uma prova muito contextualizada, tá? Então os textos que vão junto com o enunciado, eles ajudam a gente a entender, né, que tipo de conceito a resposta traz para você e também nos ajuda a entender se ali os conceitos da física ou da química podem te ajudar a resolver aquele exercício. Então prestem bem atenção. A prova do Enem em si, né, na nossa Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ela procura de um estudante, né, relacionando conceitos de química, desenvolver alguns papéis importantes. Quais são? O primeiro, um papel científico no desenvolvimento econômico e social da humanidade, tá? Então eles sempre procuram trazer para nós um tópico como esse. Outra coisa importante que ele traz, a apropriação de conhecimentos gerais da química em situações problemas. Então veja bem, a gente pode tratar de assuntos que são cotidianos, né, e que traz para nós um entendimento, né, de como resolver aquele problema, tá? Então isso é importante também. Outra relação que ele faz é com a tecnologia e as ciências naturais. Nós sabemos que a evolução, né, tecnológica tem ajudado em muito, né, no desenvolvimento científico. Então é importante também saber desses assuntos. O quarto módulo, trazendo aí dentro da BNCC, é o desenvolvimento de métodos de ciências naturais, em múltiplos contextos. Seja um contexto social, seja um contexto ambiental, né? Procurando ali fazer as relações. E o último e não menos importante, uns instrumentos ou ações associadas às degradações e conservações ambientais. A gente tem relatado muitos problemas aí relacionados ao meio ambiente, então com certeza a prova do Enem pode trazer algo relacionado com isso para nós, beleza? No nosso próximo slide, nós vamos tratar, eu trouxe para vocês como que a gente consegue relacionar os top 3, né? Quais conteúdos que mais caem de química no Enem. O primeiro aí, que vem sendo cobrado com muita frequência, é o tema de interações intermoleculares. Veja bem, interações intermoleculares está relacionando sempre a força de atração, né, que ocorre entre moléculas, tá bom? Então isso é importante. Não confunda com interações intramoleculares, que ocorrem entre os átomos, beleza? Então é importante. E aí, além disso, ele traz para nós também assuntos relacionados aos estados físicos e o comportamento dessas moléculas quando elas estão sofrendo essas atrações. Então é uma dica importante para vocês. O segundo, né, o tópico mais encontrado em provas de Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, é o tema de estequiometria. Inclusive esse a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. A estequiometria em si, ela procura relacionar a química quantitativa com a qualitativa, né, trazendo quantidades, relações de quantidades em substâncias nas reações químicas, tá? Então é importante saber isso daí. E o terceiro tópico bastante encontrado também, que muita gente aí tem bastante medo dessa parte da química, mas é uma química legal, que se você estiver sempre ali praticando exercícios, né, e procurando se apropriar dos conceitos, tenho certeza que você vai sair bem, que é os conceitos de reações químicas, né? Principalmente porque essas reações químicas em si, as orgânicas, tratam bastante de importantes métodos de produção, como alimentos, medicamentos, né, cosméticos, né, utensílios de dentro de casa e os combustíveis, tá? Então é importante para nós essa parte também, tá? Agora, já que nós falamos em si de todos os assuntos que podem ser cobrados para vocês aí dentro da química, nós vamos tratar no nosso próximo slide do quê? Do assunto da estequiometria. Eu, professor Bruno, particularmente, gosto de falar que a estequiometria, você tem que levar sempre 3 passos para resolver ela.
O primeiro passo é o seguinte: montar a equação balanceada. A equação balanceada para nós conseguimos através dela encontrar os coeficientes estequiométricos, que é o quê? Aqueles valores que vai determinar a quantidade de átomos, de moléculas, né, de partículas presentes na nossa reação química. Então, o primeiro passo é montar a equação química balanceada. Se você não balancear a equação, você não consegue chegar na sua resolução correta. Toma cuidado, porque em alguns exercícios a equação já pode vir balanceada para você. Então é importante que você saiba disso, tá? O segundo passo, importante, é identificar a relação numérica. Qual a relação numérica, professor? O mol, né? Daqui a pouco a gente vai falar do que é o mol. E é importante você saber que o mol, ele consegue ser relacionado com todos os outros valores, como massa, como volume, como partículas. Então a gente consegue fazer essa relação com o mol, beleza? E o terceiro passo importante e o último em si, né, é a nossa regrinha de 3, montar a regrinha de 3. Toma cuidado, a primeira linha é o valor padrão, é o valor que você achou lá na identificação da relação numérica, tá? E na nossa segunda linha, a gente tem os valores dado e pedido pelo exercício, com bastante atenção também, para caso o exercício falar com relação à pureza e também a rendimento, ok? No nosso próximo slide, então, a gente vai entender, de maneira geral, o que é esse mol, né? O mol, eu gosto de falar que o mol é uma unidade de medida. É uma relação que a gente consegue chegar em alguma unidade de medida, né? O mol, você consegue chegar no volume, e aí com bastante cuidado, porque tem uma sigla que fala CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A CNTP, sempre o volume equivalente a um mol vai ser um valor fixo de 22,4 litros. Mas lembra, isso pode mudar caso o exercício te der o valor do volume de um mol de alguma substância que você está analisando. Então toma cuidado com isso. O mol também pode trazer para nós a relação da massa, tá? E aí essa massa a gente encontra lá na tabelinha periódica. Ou o exercício pode trazer para você essa informação também. E aí quando a gente fala de massa atômica, é a massa do átomo. E quando a gente fala de massa molecular, é a massa da soma dos átomos, formando uma molécula, beleza? Preste atenção bastante nessa questão também. E, voltando um pouquinho, com relação à parte da nossa partícula, que é a nossa constante de Avogadro, né? Nós temos o valor aí dos 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, tá? Que é a nossa relação do mol. Sempre um mol de uma substância, de uma molécula, de um átomo, vai ter essa quantidade de partículas, segundo essa constante. Então, só mostrando para vocês ali o exemplo do carbono, o carbono 12. Um mol de carbono 12 tem 12 gramas de carbono, ou 22,4 litros de carbono, né? E até mesmo 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, beleza? Então, isso é importante para nós, essa relação do mol. No nosso próximo slide, então, a gente traz aí um exemplo de um exercício cobrado no Enem, né, com relação de mol e massa, tá? Então veja bem como o exercício fala. Vamos lá. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, então ele falou essa informação para você, falou que o gás presente ali era o butano, C4H10, essa é a fórmula molecular dele. A mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é D. E aí, tem uma informação importante nessa questão. No exercício ele falava que, para nós, né, o japonês ele tinha que queimar 1 quilo de gás carbônico. Queimar não, tinha que produzir no máximo 1 quilo de gás carbônico, né? A queima seria do combustível. Então ele tinha que produzir no máximo 1 quilo de gás carbônico. Então, partindo para o nosso primeiro passo, que está enumerado aí. O nosso primeiro passo é encontrar a equação química. Então veja bem, se é uma reação de queima, né, e ele diz para nós que é uma queima completa, então os produtos formados será CO2 e água, certo? Então ele tem um gás butano, C4H10, em contato com o oxigênio, sofrendo uma queima, um comburente, oxigênio, formando aí um produto de CO2 e água. Essa equação não está balanceada. Por quê? Quando você olha a quantidade de átomos do lado dos reagentes e olha a quantidade de átomos do lado do produto, você vê que a equação não está balanceada. Então, o que ele costuma dizer para nós? Balanceia.
tá? Como que a gente faz o balanceamento? Pega esse macete que está em cima para vocês aí. A regrinha do macho, tá? A regrinha do macho traz para nós o seguinte. Primeiro você começa a balancear pelo metal, vai para o ametal, carbono, hidrogênio e por último o oxigênio, beleza? E nesse caso aí, quando a gente faz esse balanceamento, você vai chegar na seguinte equação com os coeficientes. 1 mol de butano reagindo, tá? Com 13 meios, né, de oxigênio, formando 4 mols de CO2, gás carbônico, né, dióxido de carbono, e 5 mols de água, beleza? De H2O. E aí, quando você vai para o segundo passo, é exatamente isso que você vai fazer, a relação do mol. Só que eu não preciso fazer a relação do mol de todos. Eu só preciso fazer a relação do mol daquelas substâncias que estão envolvidas na minha análise. Então, nesse caso aí, é 1 mol de butano formando 4 mols de gás carbônico. Essa é o nosso segundo passo, a nossa relação do mol. E aí, dentro desse segundo passo, eu posso fazer a relação com o valor de massa, porque eu sei que nas minhas respostas ele quer o valor de massa que foi usado aí de butano, beleza? Então, sabendo que a massa molecular do butano é 58 gramas, passando para quilo dá 0,058 quilogramas, certo? E, no caso do nosso CO2, do nosso gás butano, 44 gramas. Passando para quilo, 0,044 quilogramas. Só que é o seguinte, essa é a relação para 1 mol. Eu tenho 4 mols de butano, segundo a minha equação balanceada. Então, eu multiplico esse valor por 4, certo? Fazendo essa conta, a gente chega no nosso terceiro passo, que é exatamente o quê? Se 0,058 quilogramas de butano, né, precisa reagir, né, com essa quantidade de 4 vezes 0,044 kg de CO2, beleza? Eu vou chegar então que em 1 kg de CO2, que é o que o japonês precisa liberar para a atmosfera aí quando está fazendo ali a sua comida no dia a dia, né, a sua meta diária de consumo de butano, né, e de formação de gás carbônico, eu chego num valor equivalente a 0,33 quilogramas de butano que será produzido que será consumido diariamente pelos japoneses, ok? Essa é a meta deles. Então a resposta certa é a letra B, beleza? Esse deu um valor aproximado, dá 0,329, né, 329, porém fazendo a aproximação 0,33 quilogramas, beleza? No próximo exercício, então, nós temos também uma estequiometria, só que essa estequiometria eu trouxe para vocês, esse cálculo estequiométrico eu trouxe para vocês, exatamente porque, nesse caso, ele já deu a equação balanceada e não precisa fazer ali a relação do mol. Por quê? Vamos ler o enunciado. A obtenção de etanol utilizando cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos, formadores da sacarose, contido no melaço. Um desses formadores é a glicose, cujo a fermentação produz 50 gramas de etanol. Então, ele produz 50 gramas de etanol. E a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita abaixo. No caso, ele tem aí a fermentação alcoólica. Beleza, veja que a equação já está balanceada. Então, você pode passar para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Ler a segunda parte do enunciado e ver que tipo de relação ele faz com os valores que foram dados de massa. Então, vamos lá. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conservação em etanol, que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol em litros, então, obtido é... Então, veja bem, ele não fala para nós que essa equação, nessa reação, ela tem um rendimento aí de 100%. No caso, não é nenhum rendimento, é uma purificação de 100%. É apenas 80% da glicose que é utilizada aí, ok? Então, nesse caso, se a relação é 50 kg de glicose que foram utilizadas está para 100%, 80%, que é a nossa purificação, vai estar para X. E aí, quando a gente faz essa relação, nós encontramos um valor de 40 kg, que é exatamente 40 mil gramas de glicose, tá? Passando essa relação, então, para o etanol, que é o que a gente quer saber, qual é o volume de etanol, sabendo que 100 gramas de glicose obtém ali 50 gramas de etanol, que foi dado no texto lá em cima, na primeira parte, né? E que foram que foram consumidos, né? 40 mil gramas
de glicose, quantos que irá formar de etanol. Nesse caso, serão formados em torno de 20.000 gramas de etanol. Porém, ele quer saber o volume. A relação, se a gente tem a densidade e a gente tem a massa, a gente consegue chegar no volume pela relação da densidade. Sabendo que a densidade é 0,8 gramas por ml e a massa é 20.000 gramas, quando a gente faz então essa equação matemática aí, a gente chega no volume de 25.000 ml. Passando para litro, que é o que ele quer na nossa resposta, dá 25 litros de etanol. Resposta certa, letra C. Galera, então, fica a dica para vocês dessas questões que envolvem os cálculos estequiométricos. E sempre lembrando, a química, ela é construtiva. Um conceito vai interferir no outro. Então, quando forem resolver exercícios, tentam sempre lembrar dos conteúdos passados, que aí você vai conseguir se sair bem. Espero que tenham gostado. Agradeço a todos do Media Max e até a próxima. Valeu!